Então, hoje, dia 20 de agosto, eu pretendo aproveitar essa aula para dar uma olhada bem rápida nas 4 apostilas do primeiro ano do ensino médio, as apostilas que foram disponibilizadas pelo Estado para os alunos estudarem em casa. E aí a gente vai dar uma olhada na apostila 1, na 2, na 3 e na 4, só o sumário para a gente saber qual é a matéria que a gente tem para estudar. Então, aqui a gente tem a apostila 1. Nessa primeira apostila, você pode perceber que o assunto mesmo é introdução à filosofia, né? Se atém aí a pensar como que a filosofia surge com Sócrates, né? O que significa a palavra filosofia, a etimologia da palavra, o que significa a etimologia da palavra. Étimo quer dizer raiz da palavra, logia quer dizer logos, linguagem ou estudo, etimologia é o estudo que tem por origem a raiz da palavra. Então, a palavra, por exemplo, filosofia, filo quer dizer amor, sofia quer dizer saber, filosofia, amor ao saber. E aí, nesse primeiro texto que vocês têm acesso lá na plataforma, vocês vão ver que é assim, colocando como que se dá a filosofia com o primeiro filósofo chamado Sócrates, como que Sócrates ele tinha por hábito ir até a praça pública chamada Ágora, na Polis, que é a cidade de Atenas, para convocar os adolescentes ao diálogo. E aí vocês também têm uma noção do pensamento de Platão nessa primeira apostila. Platão, que foi discípulo de Sócrates e que deixou escrito o pensamento de Sócrates. E aí, no final da apostila, vocês vão ter um resumo e exercícios do Enem para resolver. Então, vamos dar uma olhadinha nesse resumo. Eu acho bem bacana essa apostila porque ela é bem ilustrativa, né? Tem a recomendação de vídeos, de textos, e tem charges. Eu considero bem divertida. Aí vai ter os exercícios do Enem, sugestões de leitura, Mundo de Sofia, o que é filosofia, são as 2 sugestões, e um resumo. Eu acho bem interessante que a gente possa se ater, pelo menos, ao resumo de cada apostila, para saber do que a apostila tratou e, sobretudo, poder rever aquilo que eventualmente tenha faltado nas aulas, seja em virtude da quarentena, seja em virtude de... Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. A gente está trazendo na aula de hoje uma leitura das 4 apostilas de filosofia que vocês têm acesso pela plataforma. Então, se por acaso você não tiver acesso às apostilas, você me fala que eu vou tentar fazer com que elas cheguem à turma. Tá bom. Então, a gente está vendo aí o resumo da primeira apostila, e aí no final é considerado que foi abordado os primeiros passos para conhecer a origem do filosofar.
como a filosofia surgiu na Grécia Antiga e qual é o pensamento que desde então vem, né, nos afetando de alguma forma, né? A história da filosofia é considerada que, assim, é o primeiro tema, talvez, né, da filosofia é compreender como que a história da filosofia nos permite ter um acesso à possibilidade de nós nos compreendermos. Então, por exemplo, um tema muito caro para a contemporaneidade vai ser como que cada sujeito pode se compreender perante a sua sexualidade. O que significa sexualidade? Como que a nossa sociedade lida com a sexualidade? É um assunto muito cativante, né? Quando eu trago em sala de aula, os alunos normalmente gostam, se interessam mais por esse assunto, na medida em que afeta a todos, né? A todas e a todos. E aí você tem diversos filósofos para tratar disso, né? De alguma forma, a filosofia contemporânea considera a questão mais importante essa, da questão da sexualidade. E aí, na Grécia Antiga, a gente não tem sexualidade, para dizer estrito sensu. Por quê? Porque a palavra sexualidade vai surgir na modernidade e vai se tornar um tema fundamental na filosofia contemporânea. Na antiguidade, você tem a questão do amor. E a questão do amor é muito importante já no surgimento da palavra filosofia, na medida em que filo, da palavra filosofia, vai significar justamente amor. Então, filosofia, amor ao saber. E aí o amor é a questão fundamental. Você, para começar a fazer filosofia no horizonte grego de pensamento, a partir do pensamento de Sócrates, você é, antes de mais nada, convocado a amar o saber. E aí, nessa primeira apostila, vocês vão ser apresentados ao pensamento de uma filósofa brasileira, professora da Universidade de São Paulo, Marilena Chaui, que apresenta o ser humano como um ser de desejos, irracional, que tem intenções, motivações que influenciam a vontade, levando as nossas ações e finalidades. O pensamento da Marilena Chaui é fortemente marcado pelo pensamento de um filósofo alemão chamado Karl Marx, que vai ser responsável pelo projeto que a gente chama de comunista. Ele é o que cria o comunismo e também o socialismo. Se vocês se interessarem por esse tema, eu recomendo as aulas que eu postei no meu canal da Cabocla. Tem várias aulas sobre comunismo. E aí, nessa primeira apostila também tem essa questão de que como que você pode ser convidado a compreender a filosofia, a presença da filosofia no cotidiano. Uma das coisas que a gente falou é a questão da sexualidade, né? Como que a gente pode lidar com a nossa sexualidade como um problema filosófico, que significa que a questão do gênero, sobretudo, né? A gente poder aceitar a diferença, aprender a lidar com a diferença. Então, aí você tem, por exemplo, a Judith Butler, que é uma filósofa contemporânea, que vai nos convidar a pensar sobre a existência de 26 tipos diferentes de gênero. Então, aquilo que até pouco tempo era compreendido como dois, né? Aquela relação binária, o gênero masculino e o feminino, a Judith Butler, que essa filósofa que já veio ao Brasil, uma filósofa extremamente cativante e polêmica, faz parte do pensamento dela a performance polêmica, ela nos convida a pensar que, na verdade, são mais do que 26 tipos diferentes, né, de gênero. E aí, nessa primeira apostila, você também vai ser convidado a pensar nesse conceito de Sócrates, que é a dialética,
que é a dialética? A palavra pode parecer estranha, dialética, mas é fácil de entender. Dia quer dizer dois, e lético quer dizer de logos, de linguagem. Dialética é um processo que, pelo diálogo, nós somos convidados a alternar conceitos. Então, por exemplo, um diálogo que se dá de forma dialética é o diálogo que coloca o ser e o não ser como opostos, podendo ser questões. Então, a questão do ser, a totalidade é sinônimo da questão do ser. E a questão do não ser. O não ser, ele pode ser pensado? Ele pode ser trazido para a linguagem? Né? A princípio, o não ser não é. Então, ele não pode ser trazido para a linguagem, já que ele não é. Só que quando você fala não ser, você está dando nome a isso que, no entanto, não deveria ter nome. Então, de alguma forma, você está dando nome para algo que até então não tinha nome e que você fala, olha, não ser. É como se você falasse, ó, não tem um gato em cima da mesa. O problema é que quando você fala não tem um gato em cima da mesa, de certa forma você está falando que tem um gato e que esse gato foi tirado. A imagem do gato surge na sua cabeça, dele em cima da mesa. E aí você bota o gato e tira o gato para falar que o não ser existe. Enfim, esse é talvez o problema filosófico mais curioso, né, que aposta aí nessa possibilidade da gente dizer o que não é. E aí parece uma brincadeira, né? Que você fica, poxa, como que você fala o que não é? O que não é, não é. Mas aí você fala o que não é. Quer falar, Gustavo? Não, você estava prestando atenção mesmo. Tá bom. Qualquer dúvida, pode falar. E aí, essa é a primeira noção, talvez a noção, assim, inicial, né, da filosofia, essa introdução, que é a questão propriamente do ser e do não ser, como que se dá, como pode se dar, e se você compreende que pode nomear o que não é, então você tem um modo de pensar, que é o contraditório, né? Porque você tem que aceitar a contradição, né? De você nomear algo que não é. E existe o pensamento que considera isso um absurdo, né? Você nomear o que não é um absurdo, então você decide que o não ser não é e não pode ser nomeado, e é um absurdo. E aí você se decide pelo ser. Esse aí é o que o Sócrates nos chamava a pensar através do diálogo, chamado diálogo socrático. A ironia também era algo presente no pensamento de Sócrates. Ele costumava fazer a seguinte ironia: quando um cidadão grego surgia achando que sabe tudo, né, uma pessoa muito assim narcisista, né, uma pessoa que considera que sabe mais do que as outras pessoas, ele tratava essa pessoa com ironia. Ele dizia: e aí, sabichão, você apareceu achando que sabe tudo, né, meio que fazendo galhofa, fazendo rir. Professora, Oi, Gustavo. uma pessoa narcisista, ela literalmente acha que ela é melhor do que alguém? Isso. Ela, Né? tipo assim, não, se ela tiver uma autoconfiança, ou se ela se achar boa o suficiente, isso não é uma pessoa narcisista. Uma pessoa narcisista, ela realmente acha que ela é melhor que as outras pessoas. Então a sua pergunta é muito boa. Ela até me faz pensar na aula que eu dei hoje, porque eu trouxe o conceito de narcisismo na filosofia, ele vai ser trabalhado de forma diferente por cada pensador. E aí você tem um mito, né? O mito do Narciso é o seguinte: existia um rapaz considerado muito bonito na floresta. E aí ele causa encantamento em uma ninfa chamada Eco. Né? Você sabe que se você vai até uma montanha e grita, a montanha responde para você em eco. Então você vai lá num lugar que tem eco, você fala, aí depois, responde. Na mitologia grega, isso é considerado
a aparição de uma entidade divina, que é uma ninfa. A Eco tem nome, né? Era uma ninfa chamada Eco. E aí a Eco se apaixona pelo Narciso, e o Narciso não dá bola. O Narciso ignora a Eco. A Eco fica tão triste, que morre. Ela começa a chorar, chorar, chorar e morre. Aí o que o Narciso... E o Narciso, quando ela morre, as entidades, os deuses, decidem punir Narciso por conta dele ter ignorado a Eco. Aí acontece com ele o seguinte: ele vai passar pela seguinte maldição. Ele vai ficar condenado a se apaixonar pelo próprio espelho. E aí ele vai até um lago. Quando ele vê a imagem própria dele no lago, ele se apaixona e ele cai no lago porque ele se apaixona pela própria imagem e fica preso lá dentro e morre. É uma história bem triste. Né? E é uma história que, de certa forma, mostra isso, né? Que há algo de perigoso no ato da pessoa se apaixonar pela própria imagem. Eu concordo com a senhora, eu só acho que, tipo assim, a gente vive numa sociedade em que, tipo assim, ou a gente tem os extremos, né? Ou a gente vai ter uma pessoa narcisista que acha que é melhor do que as outras, ou a gente vai ter uma pessoa que não tem nenhum pingo de autoestima de acreditar em si, entendeu? E é aí que eu vejo como problema, entendeu? Isso, você está certíssimo. E aí, só para, enfim, colocar que o seu pensamento, como que o seu pensamento está certo, eu vou trazer o pensamento de um sujeito chamado Freud. O Freud, Sigmund Freud, é um pensador austríaco que criou a psicanálise. A psicanálise é uma terapia que tem aí, foi surgida, né? O Freud criou a psicanálise. Um dos conceitos mais importantes do Freud é o narcisismo. E o Freud considera fundamental, né, para o ser humano nutrir amor por si mesmo. É justamente em função disso que você está falando. A sociedade já é extremamente cruel. Né? A sociedade é extremamente cruel no sentido de, sobretudo a nossa sociedade capitalista individualista, no sentido de querer tirar, né, mais ou menos assim, você é apresentado uma série de imagens todos os dias. Imagens que muitas vezes não refletem aquilo que você ou pelo menos aquilo que o modo como você se enxerga. E aí você tem que se investir de uma série de aparelhos, aparatos, né? Sei lá, comprar um celular do ano, você vai usar o carro do ano para você se sentir bem nessa sociedade. Essa forma de ostentação, você tentar nutrir um amor próprio a partir da ostentação, é condenado por Sócrates. Mas o Freud, ele fala que toda forma de amor vale a pena. Então, o Freud vai falar, olha, é muito bom o narcisismo, ele vai colocar o narcisismo tanto com relação à criança, né? Ele vai colocar que a criança, quando ela descobre que ela é ela mesma, ela se olha no espelho e ela se acha bonita. Até o bebê faz isso, segundo Freud. E aí ele acha muito importante, porque justamente existem doenças em que a pessoa não consegue ter amor por si mesmo. E aí é muito mais difícil, né? Talvez seja mais difícil tratar a pessoa que tem amor por si mesmo do que a pessoa que não tem amor por si mesmo. Então você está certo. Agora, o Sócrates, ele vai estar lidando com jovens que não gostam de pensar. Então, assim, não existia filosofia antes de Sócrates. Né? Então, essa atitude que, por exemplo, você está tendo de parar e refletir não era o habitual. Não tinha escola, não tinha nem escola. Né? Você tinha, no máximo, professores particulares que tinham a tarefa de ensinar ao jovem a falar bem,
né, perante os demais na cidade e servir ao exército. Então, você era ensinado a falar bem, ainda que você tivesse de mentir. Então, assim, o sofista, que é o professor que era contratado para ensinar, para educar os jovens, o que acontecia? O sofista, ele ensinava conforme a necessidade da hora. Então, por exemplo, se o aluno fosse se candidatar para ser um político, aí o sofista ensinava, olha, você pode mentir, se isso for significar você ganhar. Então, o sofista, ele falava, ele aceitava que o adolescente ou adolescente mentisse se ele fosse ganhar alguma coisa com a mentira. E o Sócrates vai considerar isso abominável, né? Ele vai considerar que um professor que ensina um aluno a seguir um caminho que é um caminho sem ética não merece ser um professor. E ele vai fazer isso com ironia. Né? Ele vai falar, poxa, você estudou com Gorgias, que é um grande sofista, né? E aí vai começar a falar com o adolescente, olha, você estudou com Gorgias, então fala aí, o que você aprendeu com Gorgias? E o aluno não ia saber dizer, ou ia mentir, ou ia falar, não, eu sei tudo e eu posso te ensinar. Mas, conforme Sócrates inquiria, falava, então mostra o que você sabe. O aluno ficava sem capacidade de responder. Por quê? Aí o Sócrates vai oferecer a resposta seguinte. Ele considera que o verdadeiro conhecimento nasce do coração e se realiza como uma forma de lembrança de vidas passadas. Então, o Sócrates acredita em reencarnação, defende que existe reencarnação e quando a gente está nessa vida, a gente está nessa vida de forma passageira. E se você para e escuta o seu coração, você pode se lembrar do que você aprendeu nas vidas passadas. Isso que se chama maiêutica. Está aqui a palavra, maiêutica. E a maiêutica, segundo Sócrates, vai permitir o parto da alma. Né? Sócrates, ele era filho de parteira. E aí ele vai tomar a profissão da mãe dele como metáfora, ou seja, como uma imagem daquilo que ele próprio, Sócrates, realiza. Ele vai falar, olha, a minha mãe faz nascer crianças. Eu, enquanto filósofo, eu faço nascer almas. Para quê? Para a verdade. E aí é muito bonito. Por quê? Porque o Sócrates, ele fala que a gente não pode ensinar a verdade. A gente pode apenas aprender. Então, quando a gente está pensando, na verdade, segundo Sócrates, a gente está se lembrando de um conhecimento que já está no nosso coração. E quando uma pessoa, tipo eu, uma professora vem e fala, olha, a verdade, ela existe e você pode descobrir a verdade na sua existência. E quando você descobre a verdade, é maravilhoso. Né? Na verdade, ninguém pode tirar de você a verdade. Ela vai permanecer com você. E você vai poder saber que existe a verdade, que ela é maravilhosa e que você pode sempre recorrer a ela quando você está em momentos de dificuldade. Ou quando está num momento bom, sempre. E um dos caráteres da verdade é permitir o nascimento dessa convicção que é expressa pela essa frase: só sei que nada sei. Então, Sócrates fala, olha, a verdade existe. Quando a gente reencarna, a gente é levado a se esquecer da verdade em função de uma questão divina, né? A gente tem que beber, quando a gente morre, a gente vai reencarnar, a gente, segundo o Platão, na obra chamada A República, que a partir da fala de Sócrates, por que essa menção toda? Porque Sócrates não deixou nada escrito, assim como Cristo,
né? Sócrates não deixou nada escrito, por quê? Porque ele achava que tudo que a gente sabe de mais importante a gente traz do coração. Ninguém ensina para a gente só lembra. E aí o Sócrates não deixou nada escrito. Quem deixou escrito foi o discípulo dele chamado Platão. E no fundo, assim, quando você descobre isso, né, da existência da verdade, você é levado a afirmar que você é um ignorante. Por quê? Porque a postura que a gente tem para aprender, né, quando a gente descobre a verdade, na verdade é o quê? É você saber que é o mais importante para você aprender é você ter uma postura humilde, né? Você, como que ele usa a metáfora é assim, nós somos vasos, nós somos como um vaso de flores. E aí a gente tem que esvaziar esse vaso, ou seja, a gente tem que saber que a gente não sabe para poder aprender. Né? A postura do sofista, a postura daquelas pessoas que acham que são grandes sabiçonas, elas sabem tudo, elas sabem mais do que as outras pessoas, essas pessoas elas não podem aprender. E aí é a crítica do Sócrates, ele fala, olha, é a pessoa que acha que sabe tudo, o problema é que ela não se liberta para poder aprender, para poder fazer filosofia. Existe uma metáfora muito bonita chamada de alegoria da caverna, que é o seguinte, a imagem. O Platão, na personagem de Sócrates, vai contar o seguinte, olha, nós todos somos como prisioneiros, nós estamos dentro da caverna. Um belo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar e sair da caverna. É difícil sair da caverna, dói os olhos, mas ele não desiste, ele consegue sair. No que ele sai, ele olha o sol e é maravilhoso. Ele se maravilha com a luz do sol, com o quentinho, com o bem, ele vai falar. O sol é metáfora do bem, então ele se encanta com o bem. Esse prisioneiro que saiu, ele, apesar de ficar extremamente encantado com o bem, ele decide voltar. E aí é um grande problema filosófico, né? Afinal de contas, por que ele decidiu voltar? A princípio, ele poderia ficar lá na maravilha que era fora da caverna, mas não, ele decide voltar. E aí, o que acontece? Ele volta para libertar os companheiros, as companheiras, e acontece uma tragédia, que é o seguinte: os demais prisioneiros matam ele. Então é terrível a história, porque aquele que se libertou e volta com uma atitude compassiva, né, por amor aos demais, ele na verdade causa estranhamento naqueles que estão presos, eles não aceitam ouvir uma outra verdade que não aquela que está sendo exposta na prisão, dentro da caverna, e matam o que vem anunciar uma outra existência. Isso não é muito diferente do que acontece no cotidiano. Por quê? No cotidiano não, né? Talvez a gente possa dizer. Na verdade, o que aconteceu na existência do Sócrates. Sócrates ele foi condenado à morte por dois motivos. É alegado pelos juízes que condenaram Sócrates que ele estava criando novos deuses e desvirtuando a juventude. Quer falar alguma coisa? Eu só tenho dúvida de, tipo assim, ele foi morto porque ele estava criando novos deuses? O argumento é esse. Na verdade, o Sócrates ele costumava falar que quando ele estava filosofando, ele era invadido por um daimon.
que é a palavra grega para dizer, era como um espírito. Então, Sócrates, quando ele tinha assim, ele estava falando, quando ele era ele sozinho falando, ele falava um monte de besteira. Mas quando o daimon se apossava dele, ele começava a falar coisas maravilhosas. Mas assim, a senhora que, tipo assim, uma vasta, você conhece mais da história. Você acha que ele achava, tipo, que ele achava que realmente era uma entidade ou que ele só, por exemplo, estava num dia melhor do que os outros para falar isso, entendeu? Entendi, a sua pergunta é muito boa. E a minha, eu tenho até uma certa convicção, assim, uma certeza que era uma entidade que se apossava dele mesmo. Inclusive, assim, diversas vezes na obra de Platão, que é essa obra em que a Sócrates surge como a personagem mais importante. Tá bom, Juliana, pode fazer isso. O que acontece? O daimon de Sócrates vai ir contra aquilo que o Sócrates achava. Então, por exemplo, na Apologia de Sócrates, que é essa obra em que vai ser narrado o processo, né, de julgamento de Sócrates, Sócrates ele vai estar lá sendo julgado e ele próprio vai falar, olha, eu vou me defender. E aí chega no momento que o daimon intercede e fala, Sócrates, não é para você mais se defender. E aí é terrível, né? Porque a gente fica com aquele sentimento de que o daimon de Sócrates queria mesmo que ele morresse, porque ele é levado a não se defender. E aí é a ocasião que ele tem, ele já tinha 80 anos, e ele é levado à morte porque, de fato, ele silencia. E não é assim, eu acho que esse momento da obra é profundamente trágico. Eu acho que é um momento que a gente pode ver que Sócrates, ele, de fato, tinha uma entidade que se apossava dele, ele não tinha controle disso. E, de certa forma, assim, os melhores momentos da obra de Platão são os momentos em que Sócrates fala, não, eu estou ouvindo meu daimon, e o meu daimon está falando que, na verdade, eu tenho que... assim, né? Que ele, por exemplo, tem uma obra que chama O Fedro, que o tema é o amor, e aí o Sócrates com o Fedro começam a falar mal do amor. Falar que o amor é terrível, porque a pessoa apaixonada, ela sofre. A pessoa apaixonada, ela como que fica doente. Às vezes ela pode até morrer de doença. É uma doença, assim como a Eco, né? A gente falou da Eco, que morre por causa do Narciso, e do Narciso que morre por amor próprio. Então, tá nesse cenário, assim, trágico. E os dois, Fedro e Sócrates, estão falando mal do amor. E aí o daimon intercede e fala que aquilo era impiedade. Ou seja, você fala mal de uma entidade que, na verdade, é um deus, né? Você tem vários deuses que são, no horizonte da mitologia grega, responsáveis pelo amor, são responsáveis pelo amor. Né? A gente tem Eros, né, que é o amor erótico, a gente tem Afrodite, que é aquela deusa que cativa para a beleza. Mas quem? Você tem o amor ágape, que é o amor fraternal, é o amor de Cristo, por exemplo. Você tem a Filos, né, que é o amor da filosofia, e outros. Você tem o autofilos, que é o amor próprio. Enfim, uma miríade, um montão de amor. Né? Você tem no grego várias palavras para dizer amor, e o que Sócrates não poderia é falar mal do amor. E quem fala isso é o daimon. No caso, Sócrates estava falando mal, estava cometendo um ato ímpio, um ato que era contra o sagrado, e aí o daimon intercede e fala, olha, se você continuar fazendo isso, você vai ser punido pelos deuses. Então, era uma entidade mesmo, né? Que intercedia quase sempre nas obras de Platão. O mais legal é quando eu sou leitora, né? Eu faço um doutorado em Platão. Eu adoro ler as obras de Platão, e quando o daimon aparece,
é fantástico, porque ele aparece e ele aparece meio que falando para o Sócrates que o Sócrates está errado. Então, o Sócrates, que estava acostumado a falar para as outras pessoas que as outras pessoas estavam erradas, a gente pode assistir o próprio Sócrates recebendo aí uma crítica dessa entidade que se aposta dele. Ah, que bacana, Gustavo. Poxa, é um belo nome, Eros. Né? Eros vai ser o tema predileto de Sócrates. Tem pelo menos 3 obras que vão ser destinadas a pensar Eros. É o Fedro, que a gente já comentou. Você tem o Banquete, que vai ser assim 7 personagens, cada uma falando o que é Eros, como que o amor nasce. É muito bacana o Banquete. E também no Timeu, Eros vai ser chamado para curar. Né? Segundo Sócrates, você pode curar a partir de Eros. Então, assim, essa primeira apostila é basicamente isso. Vamos dar uma olhadinha nas outras. A segunda apostila vai tratar de como que a ciência surge. Então, assim, a ciência ela é uma forma de conhecimento parecido com a filosofia, mas diferente. Por quê? A filosofia se caracteriza por pensar a si própria, né? A gente pode dizer que a filosofia ela pensa o pensamento, ela se volta para si mesma. E a ciência, ao contrário, pelo menos a ciência tal como a gente tem hoje, a ciência ela pode se destinar a pensar qualquer coisa. Então, por exemplo, você tem um cachorro, você sabe que tem o veterinário, você leva seu cachorro eventualmente para o veterinário. A veterinária é uma ciência, é a ciência que trata e verifica, né, estuda os animais. Então, assim, essa apostila segunda vai discutir quais são os requisitos indispensáveis para constituir isso que a gente chama de conhecimento científico. Como que se dá a produção de conhecimento científico, como que pode ser considerado um conhecimento referido como autônomo. O que quer dizer autônomo? Auto é si mesmo, nomos é lei, autônomos é a lei conferida a si mesmo. Você, quando é autônomo, você pode dar a lei a si mesmo. Vai tratar aí disso que a gente chama de a sociedade do conhecimento, que no caso seria a nossa sociedade, né? A sociedade do conhecimento. Então, assim, essa segunda apostila trata disso, que é o discurso científico. A gente não vai ler o resumo, porque senão não vai dar tempo da gente considerar o que é falado pelas outras. A apostila terceira, a apostila de número 3, vai tratar de um assunto que a mim interessa muito, que é o seguinte: a relação entre política e filosofia. A palavra política vem do grego polis. Polis quer dizer cidade. Política, a princípio, é um questionamento sobre a melhor forma de administrar a cidade. E aí você vai ter várias formas de lidar com a política, de organizar a cidade, de administrar a cidade. Já em Platão, a gente tem o mapeamento de todas as formas de política possíveis. E a mais interessante vai ser essa que é chamada democracia. Demo quer dizer povo, cracia quer dizer poder, democracia, poder na mão do povo.
além de tratar das várias formas de política possíveis, então, democracia é uma delas, mas também pode ser aristocracia. Aristo quer dizer elite, cracia quer dizer, como a gente já falou, poder. Aristocracia, poder na mão de uma elite, que é a forma de governo defendida por Platão, aristocracia. Então, aí a gente já tem duas formas antagônicas, ou seja, diferentes, né, que se contradizem. Você tem, na democracia, um governo do povo. Na aristocracia, você tem um governo de elite. E o Platão defendia a política como devendo ser cargo de uma elite que ele chama de sábia. Desculpa, eu não tinha colocado a apostila, a gente estava colocando a apostila 2, eu já estava na 3. Então, aqui, deixa eu repetir a palavra aqui: democracia, política, e aí é discutido o pensamento de um filósofo muito importante, que é o pensamento de Maquiavel. Maquiavel, ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, em que ele vai se dirigir ao príncipe para tentar mostrar ao príncipe o que ele deveria fazer para permanecer no poder. E aí vai ter o enunciamento de uma tese que é bastante polêmica. Ah, tá bom. Obrigada, Juliana. Eu vou colocar o link dessa aula na apostila. Aí depois ele vai poder terminar de assistir. Mas a gente já está quase acabando também. Então, o príncipe, o Maquiavel, ele vai fazer o seguinte: ele vai defender a tese de que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. O que quer dizer isso? Que você pode matar se a morte de determinada pessoa for representar uma maior segurança por parte do príncipe. Então, é uma tese bastante polêmica, né? Ele vai ser, de fato, muito criticado, mas, enfim, ele vai trazer aí uma nova forma de pensar. Além de tematizar o pensamento de Maquiavel, essa terceira apostila considera aí o pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau, que são pensadores, cada um deles, eles trazem aí uma compreensão para a filosofia política. Hobbes vai levantar a tese de que é preciso a existência do que ele chama de Leviatã, que seria uma figura superior com poderes tirânicos, que seria responsável por garantir a segurança social. Por quê? Porque, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja, cada ser humano ele é guiado pelos interesses próprios e ele pode matar, né? Nós, seres humanos, nós seríamos como selvagens. Se nós somos deixados livres com os nossos desejos e os nossos anseios, nós nos matamos. E aí o Hobbes ele fala, não, é preciso que haja uma entidade superior, sobrenatural, de certa forma, que seja capaz de assegurar que nós não nos matemos. O Locke é um filósofo inglês, assim como Hobbes, e vai trazer a consideração de que você possa defender a existência de um empirismo também no cunho, na questão da política. O que quer dizer empirismo? Quer dizer que você pode acreditar na experiência, você deve acreditar na experiência sensível, ao invés de se fiar no pensamento abstrato.
o empirismo que ele chama. Além de Hobbes, Locke e Maquiavel, o pensador tratado aí nessa apostila terceira é Rousseau, e talvez seja o filósofo mais simpático desses todos que a gente tratou até agora. Por quê? Porque Rousseau vai trazer aí a teoria do bom selvagem, ou seja, a teoria de que nós nascemos bons, é a sociedade que nos corrompe. E aí vocês estão convidados a ler essa apostila terceira para compreender aí de que trata a política, como que a gente pode pensar politicamente, quais são os desafios que nascem quando a gente se coloca como no caso, egoístas, né? Se você entende o ser humano como um ente egoísta, você vai compreender como Maquiavel que a gente precisa ser orientado, ou seja, a gente não tem capacidade de orientar a si mesmo. Assim como o Hobbes, desculpa, e o Locke também. Né? O Rousseau é o único desses quatro que compreende que não, que se a gente é deixado livre e a gente é deixado ingênuo, como crianças, a gente vai saber como lidar com a gente mesmo. Para terminar nossa aula de hoje, que foi bastante intensa, extensa, a gente vai colocar aí, em poucas palavras, aquilo que é tratado na quarta apostila do primeiro ano, que é a apostila que vai tratar do tema doxa e episteme. O que quer dizer doxa? Quer dizer opinião. O que quer dizer episteme? Quer dizer conhecimento. São palavras gregas para compreender isso que vai surgir na Grécia Antiga, que é a diferença entre conhecimento e opinião. Né? Quando você tem conhecimento, a princípio, você pode se certificar de ter esse conhecimento. A opinião, ao contrário, ela pode ser uma opinião num determinado dia e no dia seguinte ser outra. A opinião se transforma e o conhecimento não. O primeiro conhecimento trazido como capaz de permanecer eterno é o conhecimento do que na apostila vem chamado de mundo das ideias. O que é mundo das ideias? É um conceito que é acreditado a Platão, que compreende que as ideias são eternas e perfeitas. Exemplo de ideia eterna. Sobretudo, 3 conceitos são trazidos como exemplo de que as ideias são eternas. O conceito de justiça, o conceito de bondade e o conceito de beleza. Essas 3 noções, segundo Sócrates e Platão, atestariam a eternidade da ideia. Então, você pode ter o conhecimento, é uma pergunta até, a gente pode ter conhecimento da beleza, da justiça e da bondade? A princípio, a filosofia ela tem essa orientação de se questionar se é possível ou não isso que seria da ordem do universal, ou seja, que seja válido para todos os seres, independente de características étnicas, por exemplo. Né? Todo ser humano é capaz de pensar, segundo Sócrates. Isso atesta a universalidade dessas noções, das ideias. E aí vai ser essa discussão, em suma, né, a diferença entre opinião e conhecimento, entre informação e conhecimento, o conhecimento tomado aí como algo universal, algo que não pode sofrer transformação. Acho que hoje a aula foi bastante extensa, né, que eu queria, de fato, que a gente pudesse trazer aí essa introdução às 4 apostilas, de modo que vocês possam ter liberdade de leitura
E fica o convite, né, para ler as apostilas, se não as apostilas todas, pelo menos o resumo de cada apostila, para que vocês possam saber aquilo que é o assunto fundamental aí do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, e que vocês possam assistir os vídeos, que são bem bacanas, né, das apostilas, e também os desenhos, que eu acho muito legais, as charges. Eu acho muito engraçadas, vale a pena a leitura. Então, enfim, eu quero agradecer vocês pela presença. Obrigada, Juliana. De nada, professora. Então, assim, um beijo no coração e até semana que vem. Final de semana para a senhora também. Um bom final de semana para a senhora também. Combinado. Obrigada. Beijo, tchau, até semana que vem. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.